Olá pessoal, eu vou fazer um teste rápido andando com o Cerato, Kia Cerato 2012, a versão SX3, que é a versão mais completa do Cerato até o ano de 2012, antes de virar o modelo. É um carro que tem uma aceitação mediana no mercado, né? Ele tem um visual que lembra um pouco o New Civic, mas a construção dele, a mecânica dele e o preço torna um carro bem interessante, principalmente agora que o mercado de seminovos está bem aquecido. Então, primeiro, o painel dele tem um visual bem bacana. É um painel com detalhes em branco e em vermelho. Tem os mostradores aqui bem amplos, bem fácil de visualizar. Esse carro ele tem computador de bordo, que vários carros coreanos agora não estão vindo mais, como a X35, o Elantra, até a própria Sportage, que é o carro mais vendido do momento da Kia, não está vindo mais com esse recurso de computador de bordo. O computador de bordo tem gente que não dá muita importância, mas um item que a gente usa bastante, principalmente para acompanhar o consumo do carro, quantos quilômetros que está fazendo por litro. Então é um item bem interessante. Bom, esse carro, essa versão, ele vem com as laterais de couro e o volante em couro também, mas o banco dele não é em couro, é um banco de tecido. Então, no caso desse carro aqui não dá para ver agora, mas eu acabei trocando. O ar-condicionado dele é muito interessante, é um ar-condicionado digital, mas é um ar-condicionado digital limitado. Não é muito como esses modelos novos, onde, por exemplo, o ar-condicionado da sua residência, a partir do momento que ele atinge a temperatura ideal do estabelecida, 21, 22 graus, ele desliga o compressor e mantém a temperatura. Nesse tipo de ar-condicionado, como tem também nos carros da Hyundai, o ar-condicionado ele é digital, mas ele não é tão inteligente. Por quê? Ele deixa o compressor ligado direto, ele esquenta um pouco o ar para diminuir a temperatura, não deixar ela tão gelada, e controla mais a ventilação, ou jogando mais para frente, ou mais para o para-brisa, ou mais para os pés. Esse é um item que é bem interessante nesse carro. Essa versão SX3 tem faróis automáticos, é um item que a gente usa bastante. Para ter essa questão de conforto, não precisar ficar ligando e desligando o farol. Ele tem uma coisa que é muito interessante, que é o pedal shift, que algumas pessoas chamam de pedal shift. Lembra muito, obviamente, numa distância muito grande, mas a Ferrari. Ele não tem uma habilidade muito grande de ser uma troca rápida para ter uma pegada esportiva, mas ele vai te ajudar muito, porque o câmbio automático desse carro ele é um câmbio bem esperto, assim. Ele é 6 marchas, ele responde muito bem na cidade, na reduzida. Quando você precisar fazer uma reduzida muito brusca, tipo de uma 6ª marcha para uma 3ª, ele tem um lag que é normal nesses câmbios de conversor de torque, que não são de dupla embreagem, que são mais rápidos. Mas no dia a dia é muito difícil tu precisar do câmbio manual. Eu uso mais nesse carro o câmbio para descidas de morro ou para subidas de serra, que tu precisa de mais motor ou segurar a marcha. Então, no dia a dia o câmbio automático resolve muito bem. Eu vou tentar mostrar aqui rapidinho a redução e aqui a subida de marcha. Eu estou em 4ª marcha, ele estava no automático. Ali na frente tem uma lombada. Então vou passar para a 3ª, 2ª, 1ª. Vou trocar em manual agora. Tá em 1ª ainda? Foi. 2ª, 3ª, reduzida, 3ª, 4ª, 3ª, 2ª, 3ª. Então ele não é o câmbio mais rápido do mundo na troca manual, mas ele é bem divertido. E uma coisa que eu reparei nesse câmbio é que ele tem uma diferença muito grande no desempenho dele comparado ao i30. O i30 é um câmbio de 4 marchas. Ele é bem esperto também, dá para o dia a dia, ele é interessante, mas eu acho assim que a trocada de marcha que tem o Cerato, o câmbio ser de 6 marchas, eu acho que a troca dele é mais rápida, ele te torna isso mais confortável. Numa arrancada leve, tu vê que as trocas são suaves, mais discretas. No i30 isso já é mais visível, tu vê o conversor de torque trabalhar mais. Sobre o consumo dele, eu moro em Florianópolis, eu ando muito nessa região de Florianópolis, Beira-Mar, Agronômica, Itacurubi, Trindade, Morro da Cruz. Pega geralmente horários de pico, a gente pega bastante trânsito, bastante engarrafamento. No desempenho de cidade, geralmente com o ar-condicionado ligado, o
consumo dele é entre 7,5 e 8 km por litro. O motor desse carro é um motor 1.6 automático em torno de 120 cavalos. Para a cidade, a potência dele é ótima, ele anda legal, ele desenvolve muito bem, não é muito agressivo em potência, mas ele deixa na cidade a força do motor bem resolvida. Na estrada, ou quando você usa um percurso mais, por exemplo, cidade vizinha, um pouco mais de reta, menos engarrafamento, o consumo dele melhora, vai para casa dos 9, 10 por litro. Na estrada, dependendo do modo de condução, o modo de condução normal na estrada ele faz entre 12,5 e 13 por litro, andando na casa dos 110 km por hora, 100 km por hora. Se você andar bem calmo com o carro, bem tranquilo, 80, 90, no máximo 100, eu já tive médias com esse carro de 14 km por litro. Então o consumo dele, se você comparar com os motores hoje 1.4 turbo da Volkswagen ou da Audi, o consumo dele não é tão bom quanto esses carros, mas pelo preço dele, pela tecnologia do motor da época, é um consumo bem justo. Não vai te assustar muito no posto de gasolina. Esse carro, o tanque dele de combustível, se eu não me engano, ele é de 53 litros e a reserva dele tem em torno de 6 a 7 litros de combustível. Ele tem um aviso aqui no painel digital, tem um LEDzinho aqui no computador de bordo. Quando acaba o combustível, ele não só acende a luz ali da reserva, mas ele também mostra um aviso em inglês ali, low fuel, quer dizer que tem que botar combustível e já chegou na reserva. Uma coisa interessante dessa versão SX3 também é que no visor pequenininho tem um sensor de estacionamento que vem de série nesse carro. Então ele mostra graficamente o sensor nos 4 pontos do engarrafamento aqui, Beira-Mar Norte, Florianópolis. Ele mostra no visor qual é a distância desses 4 pontos, além do aviso sonoro. Então isso te ajuda, às vezes você está manobrando e dispara o sensor de estacionamento. Aí tu consegue ver que tu estás mais perto de uma coluna e não tão de um obstáculo traseiro. Esse carro ele tem uma coisa interessante também que eu acho legal. A sexta marcha dele é uma marcha bem longa. Então, quando você vai fazer uma viagem e tal, ele consegue manter o nível de ruído do carro bem reduzido. Isso é muito interessante porque parece que o carro não cansa. Essa questão do câmbio longo e conversor de torque, ele deixa numa viagem o carro bem confortável. Outro detalhe, a suspensão desse carro é uma suspensão curta. Não chega a ser muito dura, mas a gente tem que considerar que é uma suspensão curta. O que é interessante também, que a gente tem que levar em conta, como ele tem aro 17, o pneu dele é 215/45. Por exemplo, o do i30 é 225. O Veloster eu acho que usa esse pneu também 215. Isso deixa o carro bem duro, é um carro duro. Mas não do duro assim da questão do curso de suspensão, mas sim na parte de você passar por um obstáculo, um buraco ou uma tartaruga. Dá para sentir bem a suspensão do carro. Numa situação de estrada, é um carro bem legal de dirigir porque ele está bem na tua mão, assim, não é um carro que joga muito. Quando você coloca uma ou duas pessoas atrás, já dá para sentir mais o final da suspensão, mas o curso dela é um curso interessante. Mas o que deixa esse carro bem duro é o tamanho das rodas. Tem uma versão do Cerato que é aro 16, desculpa, que já deixa o carro um pouco mais confortável. Uma coisa que é legal falar também, os pneus originais desse carro é cunho e são pneus muito sensíveis. Eu fiz bolha nos 4 pneus praticamente, eu acabei entortando as 4 rodas com buracos tradicionais que a gente pega na rua, não com grandes valas, coisas cotidianas. Então eu tive que arrumar as rodas já do carro 2 vezes, colocar naquele, acho que vai para um ferreiro, sei lá, que ele arruma as rodas, e eu tive que trocar os pneus com 45 mil quilômetros no carro. O pneu do carro tinha uma vida ainda para mais uns 10, 15 mil quilômetros de uso, mas eu tive que trocar porque os 4 pneus estavam com bolha. Eu já tinha feito aquele processo que eles chamam de galvanização, se eu não me engano, mas mesmo assim ele vazou, não é um negócio legal, o volante treme, acabei tendo que trocar. E eu escolhi pneus com carga maior. Se eu não me engano, a original desse carro é para cargas até de 450 kg, eu comprei pneu para 600 kg, com a intenção de proteger mais a borda dele e se tornar um pneu mais resistente. Deixa eu ver o que mais que eu posso falar. Os detalhes do carro, ele mistura um pouco de plástico e o painel ele tem um acabamento aqui que lembra um pouco uma borracha.
Isso acaba dando um conforto acústico no carro. E o que é muito interessante é que em dias de sol, muito sol no painel, a parte de plástico esquenta muito. Essa parte emborrachada já não esquenta tanto. Como esse meu carro é preto, o ar-condicionado sofre um pouquinho para manter a temperatura do carro. Com esses detalhes em borracha acaba atrasando um pouco. Uma coisa que eu não entendo muito nesses carros porque eles fazem isso, mas o botão do computador de bordo, ele é no painel e não nos comandos aqui do volante. Então, quando você quer ver o consumo, a quilometragem rodada, tem que apertar no painel e tirar as mãos do volante. Vou abaixar um pouquinho aqui para ver se dá para ver. Ó, aqui o pedal shift. Vou brincar um pouquinho. Estou em terceira, segunda, primeira. Primeira, vou trocar a marcha para ver o time. Primeira, segunda, terceira, segunda. Tem um atraso, mas é um atraso tranquilo. Não dá para comparar um carro desse com dupla embreagem, com um câmbio de carro mais esportivo, né, pelo valor, mas é bem interessante, ajuda bastante. Câmbio no volante, a gente acha que é uma besteira, que nunca vai usar na vida, que é... Enfim, mas no dia a dia, quando você começa a usar ele, é muito prático, assim, é muito interessante. Numa curva ele atrapalha um pouco mais, mas depois que você acostuma com o pedal shift, é um recurso bem interessante. Se tu trocar de carro, vai até acabando sentindo falta. O limpador do carro, ele não tem automático, ele tem o estágio 1, 2, 3 e um controle aqui de velocidade, que é aquele tempo que pausa, ele aumenta e diminui a pausa. Então aqui está na pausa mínima, ele fica em torno de 6 a 7 segundos. Quer ver? Ele vai dar uma ligada. E eu vou botar agora aqui na pausa mínima, que liga quase frequente. Isso pode ser regulado aqui. Vou mostrar aqui de novo. O volante dele aqui no canto esquerdo, a gente tem um volume de áudio, controle de som de volante. No lado direito, que geralmente é onde fica o controle de computador de bordo dos carros, não, desculpa, piloto automático, não tem aqui desse lado, não, é uma coisa que sente falta para quem viaja bastante. Esse carro ele tem retrovisores eletrônicos, tu pode fazer regulagem por eletrônica, não é manual. O que mais que eu posso falar? Uma coisa que é legal nesse carro é o som dele. Nessa minha versão aqui, eu coloquei, nesse meu carro eu botei um subwoofer, mas o som original dele já é muito bom. O grande ganho desse carro pro som original é que ele tem tweeter na coluna aqui onde fica o negativo do retrovisor. Isso é muito bom para quem gosta de som de qualidade dentro do carro. Vários carros novos, carros caros, não tem esse recurso, né? Outra coisa que é legal, interessante desse carro, da performance dele, ele freia muito bem. Pelo carro ter freios a disco nas 4 rodas e ABS, é um carro, quando precisa frear, ele freia muito bem. Eu vou tirar um pouquinho aqui a câmera, ver se eu consigo mostrar alguns detalhes internos. Vou botar aqui engarrafado. Olha o painel aqui que eu falei, som comando. As cores do painel também. Acho bem bonito. Visor, o ar digital. O tweeter, alto-falante na coluna, não sei se dá pra ver aqui. Os comandos do carro eletrônico. O couro que eu falei, couro no volante. E o couro aqui no banco eu coloquei, que é um couro sintético, né? O espaço dele é um espaço bem interessante. Eu tenho filho, então tem uma cadeirinha de bebê. Eu sou bem alto, então eu preciso de um carro que me dê conforto para dirigir. A posição dele é muito boa. É um carro que recebe bem um motorista alto, recebe bem também as pessoas atrás. O porta-mala dele é um porta-mala bem interessante, porta-mala grande. Eu acho que a grande mensagem que eu tenho com esse carro, alguns detalhes também que vocês podem ver na internet. Ele tem retrovisor com pisca, o farol da frente dele, a alta e a baixa são separadas, são grupos separados. Ele vem com farol de milha de série também. A traseira dele é uma traseira bem bonita. Abre a porta a tampa de combustível e o porta-malas abre com comando eletrônico aqui dentro do carro. Mas o grande negócio desse carro é o preço dele, o preço atual que ele está. Nós estamos agora em maio de 2015. É um carro que tu consegue encontrar essa versão topo de linha na casa dos 46 mil a 50 mil reais, dependendo do estado de conservação e da quilometragem. Para carro de família, com essa qualidade, com esse motor, com esses recursos tecnológicos que o carro tem, com o que ele te oferece de espaço, de economia, enfim, é um carro muito interessante por essa faixa de preço,
com a atual situação econômica do país, você optar por um carro zero de R$46 mil, você tem uma limitação muito grande para escolher um carro. E esse carro seminovo é um carro bem interessante. Esse carro está com 3 anos de uso, eu faço revisões na concessionária, não sou o primeiro dono, eu sou o segundo dono. É um carro que ele teve pouquíssimas situações que eu tive que levar na concessionária. E o mais importante, tudo que eu precisei na concessionária aqui fez em garantia. Eu tive um problema de suspensão, que era um batente, enfim, eles trocaram em garantia, mesmo já tendo passado um ano. Então a assistência técnica da Kia e da Hyundai, que eu já tive alguns carros, são muito boas, assim, eles dão um aparato bem grande pro consumidor. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpe os erros de dicção e o sotaque de Santa Catarina. Se tiver alguma dúvida, pode postar ou comentar aí no vídeo que eu vou tentar ajudar vocês, ok? Um grande abraço!